Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Bom, pessoal, nessa videoaula vai ser muito bacana. Nós ainda vamos estar falando de campos magnéticos, ok? Mas nós estaremos estudando especificamente o efeito magnético da corrente elétrica. Antes de mais nada, nós estaremos revisando quais são as habilidades que vocês deverão desenvolver ao término desta aula. Então, vamos lá nas habilidades. A primeira habilidade é relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração da corrente elétrica no fio condutor. Então, esta é a primeira habilidade. Eu vou deixar marcadinha aqui para vocês. Tá lá, relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração da corrente elétrica no fio condutor. A segunda habilidade é compreender a relação entre o número de espiras da bobina e a intensidade da corrente elétrica. A terceira habilidade é analisar as finalidades práticas do eletromagnetismo em nosso cotidiano. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, uma breve introdução. Todo mundo já deve ter ouvido falar da palavra magnetismo, certo? E sempre quando a gente pensa no magnetismo, nós estamos pensando em ímãs. E aí você acaba pensando, por exemplo, no ímã da sua geladeira ou alguma placa metálica que você usa ímãs para prender recados e coisas do tipo. Outra coisa bacana de se falar do magnetismo, que nós vimos na aula passada, é o próprio campo magnético da Terra, né? Nós vimos em atividades anteriores. Mas será que os ímãs servem para mais alguma coisa além disso? É isso que nós estaremos vendo. Observem a figura. Bom, aqui eu tenho um guindaste, ok? E esse guindaste, ele está como se fosse um grande ímã pegando essa grande quantidade de metal que vocês estão vendo aqui, ó. Essa grande quantidade de metal, e ele vai levantar esse metal, ok? Então, qual que é a relação entre a eletricidade e o magnetismo? Então, será que eu posso pegar um super ímã e colocar aqui e ele vai levantar? Será que a eletricidade está relacionada com isso daqui de alguma forma? É isso que nós estaremos descobrindo nessa videoaula, ok? Então, fiquem atentos aí, que nessa aula vai rolar experiência, galera. Presta atenção. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, né, quem que atrai os metais são os ímãs. Os ímãs, eles têm a capacidade também de gerar campo magnético ao redor deles, mas obviamente que é num espaço limitado, né? Não é um campo infinito, ele tem um espaço onde o campo magnético atua. Na atividade que nós estaremos fazendo agora, a gente vai estar vendo esses efeitos que você pode observar também em fios elétricos, quando você passa uma corrente elétrica. Então, dá uma olhadinha. Ó. Então, um experimento bacana que você pode fazer é o seguinte. Ó. Você pega um fio que percorre uma corrente elétrica, passa numa corrente elétrica, e coloca bússolas ao redor desse fio. Dá uma olhada nessa figura, que vocês já vão entender. Ó. Então, eu estou utilizando um gerador, ok? O gerador pode ser uma pilha, uma bateria, até mesmo a tomada, tá? Aí eu conectei as extremidades desse fio aqui num outro fio e coloquei uma placa, pode ser papel, papelão, qualquer coisa, ok? E eu sei que está passando uma corrente elétrica aqui, tá? Dando continuidade agora, eu vou colocando bússolas ao redor, como vocês estão vendo. Eu vou colocar minhas bússolas aqui, ó, coloquei aqui, aqui, aqui e aqui. A primeira coisa que você observa é que a direção da bússola ela vai mudando de acordo com a posição que eu coloco ela. Se eu colocar várias, eu vou observar, obviamente, uma variação de direção maior ainda, como vocês estão vendo. Então, só aqui eu já consigo perceber uma relação entre a corrente elétrica e o magnetismo. Por que eu posso afirmar isso? Porque a bússola funciona através do quê? Através do magnetismo. Como você sabe, a bússola se orienta pelo campo magnético da Terra. Então, isso quer dizer que, para que a bússola possa mover a sua posição original, que era o alinhamento com o campo magnético da Terra, deve existir um campo magnético mais intenso do que o da Terra nesta região aqui, tá? Toda essa região aqui, fazendo, obviamente,
com que essa bússola, a agulha dessa bússola, que também é um ímã, acabe girando. Tudo bem? Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui, né? Vamos lá responder a pergunta primeiro. Observando a figura, em específico a orientação das agulhas dos ímãs, o que você consegue concluir sobre a passagem da corrente elétrica pelo fio? Então, basicamente, você poderia responder que a passagem da corrente elétrica pelo fio gera um campo magnético que interage com a agulha da bússola. Tudo bem? Dando continuidade. Caso a intensidade da corrente elétrica desse experimento se intensifique, o que você imagina que ocorrerá? Basicamente, vai ocorrer um aumento do campo magnético, da intensidade do campo magnético. Então, ou seja, se você aumenta a corrente elétrica, o campo magnético também aumenta. E aí o efeito sobre a bússola vai ficar mais visível. Tudo bem? Se a agulha for colocada a distâncias cada vez maiores em relação ao fio, o que poderá acontecer com a agulha da bússola? Bom, se você vai afastando, chega uma hora que ela pode não perceber mais o campo magnético gerado pelo fio. Daí ela volta a se orientar pelo campo magnético da Terra. Tudo bem? Continuando. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse experimento ele é importante até que ponto? Vamos lá. Em 1820... para vocês terem uma ideia, né? Existia uma discussão assim, até antes de 1820, na verdade, uma discussão que a eletricidade era uma coisa e o magnetismo era outra, e a discussão era no sentido de que eram duas áreas completamente independentes. Esse cara que vocês estão vendo aí, o Hans Christian Ørsted, o que ele fez? Ele fez uma experiência no qual essa experiência ela praticamente mudou a maneira da física ver a eletricidade e o magnetismo. Porque na experiência que ele fez, ele pegou um fio passando corrente elétrica e aproximou de uma bússola. E ele conseguiu provar que esse fio passando corrente elétrica causava um desvio na agulha da bússola. E a partir daí, ele mostra a relação entre a eletricidade e o magnetismo. E é a partir desse experimento que houve a necessidade de se criar uma nova área na física, chamada eletromagnetismo. Olha que fantástico, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a experiência dele. Ó. Então, ele pegou aqui as pilhas, tá? Aqui a chave estava aberta, chave aberta. Ele alinhou a bússola com o campo magnético da Terra. Tudo bem? Não tem corrente elétrica aqui ainda. Agora, na sequência, ele fechou o circuito, ó, fechou a chave e você consegue observar que a agulha da bússola sofreu uma leve deflexão. Okay? Depois ele voltou a abrir novamente a bússola. Minto, não abriu. Ele inverteu o sentido da corrente elétrica. Ó, aqui estava positivo, aqui estava negativo. Agora, aqui está negativo, aqui está positivo. Ele inverteu o sentido das pilhas, ou seja, inverteu o sentido da corrente elétrica. Ele percebeu que a agulha ela girou no sentido oposto, ok? Olha que interessante. E a partir desse experimento é que ele prova a relação entre a eletricidade e o magnetismo, dando origem a uma nova área da física, no qual hoje nós conhecemos como eletromagnetismo. Esse nome é muito importante, pessoal. Hans Christian Ørsted, ok? Esse cara, esse conceito em si cai bastante em vestibular. Fiquem atentos, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês uma réplica da experiência que ele fez. Então observa que aqui seria a pilha dele, na verdade eram discos, né? Essas placas aqui que geravam corrente elétrica, na época não tinha pilha, naquela época não tinha pilha como nós conhecemos hoje. E aqui está a bússola e aqui é o fio dele, né? O fio passando, ó, o fio está aqui passando, né? E aí ele fecha a chave e ele observava o quê? A deflexão da bússola. Tudo bem? Então essa é uma réplica do experimento de Ørsted. Dando continuidade agora, bom, vamos fazer uma experiência. Então, qual que é a experiência? Nós vamos precisar, pessoal, ó, se você quiser fazer junto comigo essa experiência, eu acho bacana você pausar o vídeo, providenciar os materiais e aí nós fazemos juntos, tudo bem? Caso contrário, se você não quiser, só acompanhe, que eu acredito que você consegue entender do mesmo jeito. Então, para essa experiência, eu vou precisar de um prego de ferro, mais ou menos de 10 centímetros,
Vou precisar de fio de cobre esmaltado, uma pilha de 1,5 V. Eu usei uma bateria de 9, porque eu queria que o efeito ficasse bem visual para vocês, mas de 1,5 também dá certo. Uma bússola, um estilete que você vai usar, ok? E objetos metálicos e não metálicos, como clipe, borracha, por exemplo. Bom, na montagem você pega o estilete, você vai raspar aproximadamente 3 centímetros das extremidades do fio, ok? Por quê? Porque esse fio esmaltado, se eu ligar ele na bateria, ele não dá contato. Então eu tenho que tirar esse esmalte para ele dar contato com a bateria, tá? Depois eu vou pegar esse fio e vou enrolar ele no prego, pego o fio de cobre, enrolo e ligo na bateria, ok? Outra coisa importante, você não pode ficar segurando muito tempo quando você ligar. Por quê? Porque você pode descarregar a pilha muito rápido e vai esquentar bastante também, tá? Então não liga muito tempo. Opa! Desculpa, gente. Espera aí. Não liga muito tempo para você não perder sua pilha muito rápido, tá? Deixa eu apagar aqui que sem querer eu risquei. Pronto. Então, vamos lá. Pessoal, então eu já fiz esse experimento, eu já filmei, coloquei aqui na apresentação de vocês. Prestem atenção, tá? Que depois nós iremos responder algumas perguntas. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu estarei realizando um experimento que tem na apostila de vocês. Então, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho um prego enrolado com fio de cobre, ok? Eu tenho uma bateria de 9 volts. Eu tenho um fio com botão liga e desliga, junto do circuito. Tenho uma bússola, tá? E aí, agora o que eu vou fazer? Ó? Se eu pegar a bússola e aproximar aqui, vocês observam que não acontece nada, ela manteve a direção dela. Agora, eu vou aproximar mais ainda essa bússola e vou acionar o botão aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Soltando, a bússola começa a voltar. Se por acaso você não tiver uma bússola como essa para realizar o seu experimento, você também pode fazer uma bússola caseira. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha só o que eu fiz. Eu peguei uma cortiça, fiz um furo nela, coloquei um prego e em cima coloquei um ímã circular, ok? Eu vou acionar aqui, olha lá, ó. Observa o que aconteceu. Tá ok? É isso aí, galera. Agora façam vocês os experimentos e depois mandem as respostas, ok? Obrigado, até mais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, é o seguinte, ó, quando ele fala, aproxime a bússola, respondendo agora as perguntas, né? Aproxime a bússola do conjunto, que é o prego e a bobina, e observe o que ocorre. Então, obviamente, né, se não estava ligado, não ocorreu nada. A bússola manteve. No 2, ele fala, liga as extremidades do fio a uma pilha. Liguei, quando eu apertei, aí as coisas começaram a mudar. O que ocorre se aproximarmos uma bússola do prego? Você vai observar que a bússola ela muda de posição, né? Você viu lá a agulha da bússola sofrendo variação na sua posição. Na B, por que a agulha da bússola sofre desvio ao ser aproximada do experimento? Porque o prego ele vai gerar, né, junto com o fio enrolado, ele funciona como se fosse um ímã. Então ele gera um campo magnético alterando a direção da bússola, ok? Continuando. Aproxime o prego dos objetos metálicos e não metálicos. O que ocorre? Se o prego gera um campo magnético, então é óbvio você supor que se você aproximar esse prego de qualquer objeto metálico, ele vai atrair, assim como qualquer outro ímã. Porque na verdade o que é esse prego enrolado? Ele é um eletroímã, tá? Se um objeto não for metálico, não tiver propriedades ferromagnéticas, ele não vai atrair, tá? Então não adianta eu querer que o meu prego atraia uma borracha, porque isso não vai acontecer, obviamente. Bom, continuando, agora aproxima os objetos dos extremos do prego. O que se pode dizer sobre a intensidade do campo magnético? Nos extremos do prego, a intensidade do campo magnético é maior. Por quê? Porque esse prego aqui, já que ele funciona como um ímã, as extremidades funcionariam como polos. Exemplo, polo norte e polo sul. Tudo bem? E se você pegar em vários pontos aqui ao longo do prego,
é óbvio que a intensidade ela é menor, ok? Nos pontos mais próximos vai ser maior, nos pontos mais afastados será menor, tudo bem? Continuando. Quais as grandezas físicas influenciam na intensidade do campo magnético? Bom, se você parar para pensar, você tem o que? A corrente elétrica que passa. Aqui eu tenho uma pilha. Se eu dobrasse com duas pilhas, eu dobraria a intensidade da corrente elétrica, obviamente também dobrando a intensidade do campo magnético. O que mais? A distância que eu estou em relação aos pontos, mas que tem os polos, onde é mais forte. Ok? E o meio no qual o prego está imerso. No caso é o ar, mas eu poderia colocar no vácuo, outros meios. Tudo isso também estaria gerando alguma diferença. Dando continuidade agora, retire o prego da bobina e aproxime novamente a bússola. Se eu retirar o prego da bobina, pessoal, como que ficaria o prego? Então, a bobina, perdão, vai ficar só um fio enrolado, né? Ficaria um fio assim, ó. Um fio enroladinho. E aí aqui você teria o ímã, né? O ímã não, perdão, a bateria. Seria assim, ó. Aqui seria a minha pilha, né? Tá aí, ó. Seria isso, ok? Aqui mais, aqui menos. De acordo com a experiência de vocês, ele pede para ser uma pilha de 1,5 volt. Seria algo nesse sentido, tá? Então, mesmo que eu tirasse, né? O prego, eu ainda teria campo magnético, mas o campo magnético estaria diminuindo muito. Por quê? Porque o prego aqui dentro, deixa eu pegar outra cor aqui agora. Vou pegar um branco aqui. Peraí. Peguei o branco. O prego aqui dentro, ele vai acentuar o campo magnético. O prego vai acentuar o campo magnético. Daqui a pouquinho eu explico o porquê, tá bom, gente? Vamos continuar. Então, ao tirar o prego, eu ainda teria o campo magnético, mas não tão forte quanto antes. Por que o eletroímã fica mais forte quando o prego está dentro da bobina? Agora sim. Ó, quando o prego está dentro da bobina, você tem um núcleo de ferro, ok? E esse núcleo de ferro faz com que os domínios magnéticos do próprio ferro sejam forçados a se alinhar com o campo magnético que a bobina gera. Então, o que você tem aqui? Você tem um campo da bobina, mais o campo magnético que o núcleo de ferro é obrigado a gerar. E esses campos se somam, ok? E aí você tem o quê? Um eletroímã. E aí você reforça a intensidade do campo, tá? Bom, há uma sugestão de atividade bacana que a gente pode estar fazendo é o seguinte, ó. Tem um simulador, tá? E nesse simulador eu vou colocar uma pilha e um fio enrolado, tá? Aí eu vou aproximar um medidor de campo magnético nas proximidades para ver o que acontece. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou aumentar ou diminuir o número de espiras, que é o número de voltas que o fio dá, para a gente ver o que acontece, tá bom? E depois eu vou responder essas perguntas aqui, ó. A última é: altera a tensão da pilha e observe o valor do campo magnético. Que diferença a voltagem faz na intensidade do campo magnético do eletroímã? Então eu vou fazer todas essas coisas que ele está falando lá no simulador, tá? Eu vou sair aqui da apresentação. Vou lá para o simulador agora. Vamos lá no simulador. Então tá aqui, ó, meu simulador. Eu vou primeiro reduzir o número de voltas para uma volta, ó, só uma volta. Essas bolinhas azul é a simulação dos elétrons. Aqui eu estou com 10 volts, tá? Se eu aproximar um ímã daqui, você observa que o ímã vai mudando de direção, ok? Ó, o ímã está mudando de direção de acordo com a orientação do campo magnético que essa espira está gerando, tá? Aqui eu tenho um medidor de campo magnético que à medida que eu vou aproximando ele vai aumentando, tá vendo? Ó, ele vai aumentando. Aqui eu posso alterar a voltagem. Observa que à medida que eu vou mexendo na voltagem, ó, aqui está em zero, tem que estar parado mesmo. Quando eu aumento um pouquinho, ó, eu vou fornecendo cada vez mais energia, tá vendo? Aqui eu estou no limite, que é 10 volts.
tá? Aqui está o meu medidor de campo magnético, ó, exatamente aqui no centro, ó, 75, tá? 75 Tesla seria a intensidade do campo magnético. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e vou aumentar o número de espiras, ó. Coloquei 2, vamos medir, vamos ver para quanto foi. Ó, aqui dentro, ó, foi para 150, ok? Agora eu vou colocar 3. Foi para 225. Vou colocar 4 voltas, 300. Olha que interessante, pessoal. Então, o nosso simulador é isso, tá? E, obviamente, onde você colocar aqui a sua bússola, você percebe a alteração no sentido dela, porque a bússola vai seguindo a orientação do campo magnético, tá? Até aqui, ó, exatamente no centro, no meio dessa espira aqui, o campo magnético é constante. Tudo bem? Bom, vamos voltar à nossa apresentação agora. Eu vou passar aqui rapidinho. Deixa eu passar bem rapidinho aqui para chegar lá na apresentação, onde nós paramos. Ok. Tá. Prontinho. Por último, para saber mais, uma coisa legal de se falar é que a partir do século XIX, a busca da relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, ela tornou-se um programa de pesquisa para muitos cientistas. Então existia uma corrida, né, para provar qual que era essa relação. E uma das leis do eletromagnetismo que foi desenvolvida pelo físico francês André-Marie Ampère e ficou conhecida como Lei de Ampère, que qualitativamente diz que um fio percorrido por uma corrente elétrica cria em torno de si um campo magnético, cujo sentido depende do sentido da corrente elétrica, utilizando a regra da mão direita. O que é essa regra da mão direita, pessoal? Ó, preste atenção que eu vou mostrar para vocês. A regra da mão direita diz o seguinte, ó, mão direita, obviamente, tá? O dedão você sempre vai colocar no sentido da corrente elétrica. Como vocês podem ver na figura, a corrente elétrica está para cima. E você imagina que você vai fechar o fio na sua mão, fazendo este movimento, ó. Fechando, aqui está minha caneta, imagina o fio, ó, dedão no sentido da corrente elétrica, fecho o fio na mão. Para onde eu fechar é para onde vai apontar as minhas linhas de campo magnético. Se a corrente elétrica estivesse para baixo, seria o contrário, né? Dedão para baixo, fecho o fio no sentido contrário, ok? Então as minhas linhas magnéticas estariam para o outro lado. Então, como vocês podem observar, ó, corrente para cima, fecho o fio na mão, os teus dedos fariam este movimento aqui, ó, tá? E aí, obviamente, essa é a direção que o campo magnético vai tomar. Quantitativamente, essa lei mostra que a intensidade do campo magnético em um dado ponto do espaço é proporcional à intensidade da corrente que o cria. O que ele está falando aqui? Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Da distância do ponto ao fio, ou seja, isso nós já vimos no experimento, né? Se você está quanto maior a distância que você tiver do fio, menor o teu campo magnético. E do próprio meio material no qual o teu experimento está imerso. É o ar, o vácuo, seja lá o que for. Então, qual é a conclusão desse experimento? Matematicamente falando, é que o módulo do campo magnético é dado por essa expressão aqui, ó. B igual a μ0 vezes I, dividido por 2π vezes D. Então, o que é cada coisa? Ó, o B é o campo magnético, que é dado em Tesla. Campo magnético. Eu vou abreviar, tá? É dado em Tesla, unidade do sistema internacional. O μ0 é um valor fixo que no vácuo, né? Se não for no vácuo ele muda, mas normalmente os exercícios trabalham com ele no vácuo, que nós chamamos de constante de permeabilidade magnética do vácuo, que ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Essa é a unidade dele, tudo bem? 2π é porque ele faz uma volta completa, obviamente, e D é a distância que é dada em metro, tá? Então, gente, ó, na próxima aula eu estarei fazendo alguns exercícios com vocês a respeito do campo magnético criado por um condutor retilíneo, tá? São exercícios muito simples. Normalmente você vai pegar os dados do exercício e aplicar direto nessa fórmula e resolver, tá bom?
Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Nos vemos logo mais. Se Deus quiser, o mais rápido possível em sala de aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, comentar com seus colegas. Se tiver alguém cursando a mesma série que você de outra escola e você quiser indicar também, fique à vontade. O material que eu estou produzindo não é um material exclusivo, ok? Então é um material para uso de qualquer estudante. Tudo bem? Gente, tchau, tchau. Obrigado.